E aí, pessoal, prontos para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje vamos explorar um tema que é atemporal, né? O amor infinito de Deus. A gente recebeu o amor infinito de Deus, o chamado a reflexão e ação, e posso adiantar, é profundo. É um convite para a gente repensar como esse amor se manifesta na nossa vida, né? E como ele pode nos impulsionar, nos mover, agir e fazer diferença no mundo. E sabe o que me chama a atenção logo de cara? Como o texto usa a história do Pedro, sim, aquele Pedro que negou Jesus para ilustrar esse amor de uma forma, sei lá, visceral. Verdade, a história dele tem um impacto emocional muito forte, né? Imagina só a angústia de negar Jesus. E depois a emoção de ser perdoado, acolhido de volta. Falando em emoção, você acha que Jesus perguntar, você me ama? 3 vezes para o Pedro, logo depois da negação, foi só para ter certeza. Ou será que tinha algo mais ali? Acho que vai muito além da simples confirmação. Imagina a cena. Pedro fragilizado, se sentindo culpado. Aquelas 3 perguntas em João 21, versículos 15 a 17, não foram só repetição, foram chamada introspecção, sabe? Um convite para ele se renovar, reconstruir a relação com Jesus a partir da verdade. É tipo, Pedro, eu te conheço, sei da sua fragilidade, mas mesmo assim te amo. E isso me faz pensar, será que a gente também não se sente distante de Deus às vezes? Tipo, quando a gente erra e se acha indigno do amor dele. Totalmente. E essa história, por mais antiga que seja, tem tudo a ver com a gente hoje. Ela mostra que o caminho de volta sempre é aberto, que o amor de Deus não tem data de validade e que a gente pode recomeçar quantas vezes forem necessárias. É, a gente precisa se lembrar disso com mais frequência, né? E o texto também enfatiza bastante o amor como base, como fundamento de tudo. Sem ele, as nossas ações são só casca vazia, né? Exatamente, a gente pode até se engajar em mil causas, mas se não for por amor a Deus e ao próximo, perde o sentido. No fundo, é o amor que nos move, que nos inspira a servir, fazer o bem, a levar a mensagem de Jesus adiante. Mas está o amor infinito, como o texto descreve. Né? Porque, né, a gente fala, mas como entender esse amor na prática? O texto usa umas imagens bem fortes. Fala de um amor mais forte que a morte, que se mostra no sacrifício de Jesus, que nos oferece redenção, vida eterna. Difícil até de imaginar, né? Demais. É como tentar medir o tamanho do universo, né? E sabendo que se esse amor existe, que a gente é amado assim incondicionalmente, uau, isso muda tudo, né? Com certeza. Saber que somos amados incondicionalmente nos dá uma segurança, uma esperança, mesmo quando a vida fica de cabeça para baixo. É como ter um porto seguro, um lugar para onde a gente sempre pode voltar. E essa certeza de que a gente é amado, mesmo errando, nos dá força para seguir em frente, né? Encarar os problemas, as dificuldades, sem medo de ser feliz. Sem dúvida. Mas esse amor ele não é passivo, né? Não é só receber e pronto. Ele nos chama para ação. Verdade. Essa parte me chamou a atenção também. A gente não pode ficar só na teoria, curtindo esse amor de camarote, mas como colocar esse amor em prática? Especialmente no mundo cheio de conflitos, de desigualdade, de individualismo. É um desafio e tanto, né? O texto nos coloca como instrumentos da graça de Deus, levando amor, esperança, cura por onde a gente passa. Parece até clichê, mas é a pura verdade. É que a gente se sente tão pequeno diante de tudo isso, né? Mas, pensando bem, se a gente se deixar guiar por esse amor, por esse exemplo de Jesus, quem sabe a gente consegue fazer a diferença. Com certeza. A gente não precisa fazer coisas grandiosas, sabe? Uhum. Pequenos gestos já fazem a diferença. Um sorriso sincero, uma palavra de conforto, se colocar no lugar do outro. Pensando assim, parece que até fica mais fácil, né? Mas, me diz uma coisa. O que mais te impactou nessa ideia de sermos instrumentos da graça? Olha, o que me fascina é que Deus nos chama para sermos participantes ativos da história, sabe? Não somos só espectadores. Ele nos convida a sermos seus parceiros, a construirmos um mundo melhor. E como a gente faz isso na prática? No dia a dia. Porque, convenhamos, não é fácil amar o tempo todo, né? É um exercício diário, né? Mas o texto nos dá algumas pistas. Ele nos desafia a amar o próximo com a mesma intensidade, a mesma compaixão com que Deus nos ama. A gente precisa se inspirar nesse amor. Mas e quando a gente erra feio? Quando a gente se sente indigno de ser esse instrumento? Tipo, será que Deus ainda conta com a gente? Essa insegurança é normal. Mas lembra do Pedro? Ele negou Jesus e mesmo assim foi perdoado, restaurado. Deus conhece nossas fraquezas, sabe dos nossos erros, mas o amor dele é maior que tudo isso. Ele nos perdoa, nos purifica e nos capacita para sermos seus instrumentos. Nossa! Ouvir isso me dá um alívio. É como se Deus dissesse: relaxa, eu te conheço de verdade e continuo te amando, mesmo com seus defeitos. Exato. E é essa confiança que Deus deposita na gente que nos dá a coragem para seguir em frente, superar os nossos medos, as inseguranças e nos colocar a serviço do seu amor sem medo de errar. E quando a gente faz isso, a gente sente uma alegria diferente, né? Tipo, a gente vira um canal da graça de Deus, levando um pouco de luz para o mundo. Com certeza, é uma experiência transformadora. Tanto para quem recebe esse amor, quanto para quem o compartilha. É como se a gente fizesse parte de algo muito maior que a gente mesmo, né? E essa ideia de ser um canal da graça me fez pensar, será que a gente não se sente indigno dessa missão às vezes?
Ah, com certeza. É normal a gente se questionar, né? A gente olha para os nossos erros, para nossas falhas e pensa, como eu posso transmitir um amor de Deus se eu sou tão falho? A gente se sente pequeno, né? Mas o texto nos lembra que o amor de Deus é maior que as nossas fraquezas, que ele nos perdoa, nos purifica e nos capacita para sermos seus instrumentos. É como se Deus dissesse, eu sei que você não é perfeito, mas mesmo assim eu te escolhi para levar o meu amor para o mundo. Exatamente. E é essa confiança que Deus deposita em nós que nos dá a coragem para seguir em frente, para superar os nossos medos e inseguranças e nos colocar a serviço do seu amor. E quando a gente faz isso, a gente sente a alegria de ser um colaborador de Deus, de participar da sua obra, de transformar o mundo. Tipo, é como se a gente contribuísse para construir um mundo mais bonito, mais justo, mais humano. É a beleza do amor de Deus em ação, né? Ele nos transforma, nos capacita para transformar o mundo ao nosso redor. É um ciclo virtuoso que nos impulsiona a buscar sempre mais a sua presença, a sua vontade. E nessa busca, a gente precisa se lembrar que nunca vamos saber tudo sobre o amor de Deus, né? É uma jornada de aprendizado constante, de mergulho profundo nesse mistério que é o amor divino. Com certeza. É um processo que nunca termina. A cada passo que a gente dá, a gente se surpreende com a grandeza, a profundidade, a beleza do amor de Deus. É como descobrir um tesouro infinito que nos enriquece e nos transforma a cada nova descoberta. E essa jornada nos leva para mais perto de Deus, né? A gente começa a enxergá-lo não como um ser distante, mas como um pai amoroso que está sempre ao nosso lado. Exatamente, ele está ali nos guiando, nos protegendo, nos amando incondicionalmente. E essa proximidade com Deus nos dá a segurança, a paz, a força que a gente precisa para enfrentar os desafios da vida. É como se a gente tivesse um porto seguro para onde a gente sempre pode voltar, né? Um lugar onde a gente encontra consolo, esperança, renovação. Sem dúvida. Saber que Deus está sempre conosco, nos amando e nos cuidando, nos liberta para amar o próximo sem reservas, sem medo, sem esperar nada em troca. Porque no fundo a gente sabe que o amor que a gente dá é só um reflexo do amor que a gente recebe de Deus, né? É como se a gente estivesse compartilhando um tesouro precioso que não se esgota, que se multiplica cada vez que a gente compartilha. E essa é a essência do amor de Deus. Um amor que se doa, que se entrega, que se sacrifica pelo bem do outro. É um amor que nos transforma e nos convida a sermos agentes dessa transformação no mundo. É essa mensagem de amor, de perdão, de esperança, que é a essência do Evangelho, né? É o que transforma vidas e nos impulsiona a construir um mundo melhor. Com certeza. O texto de hoje nos convida a mergulhar nesse amor, a se deixar renovar, a inspirar por ele e a construir uma vida mais plena com mais significado. E para a gente finalizar nosso mergulho de hoje, queria voltar para a história do Pedro, que a gente comentou lá no início. O que a gente pode aprender com a experiência dele? Que mensagem a gente leva para a vida? Uma das principais lições, eu acho, é que o amor de Deus sempre vai ser maior que os nossos erros, que as nossas falhas. Mesmo quando a gente se afasta, quando a gente nega, quando a gente erra feio, Deus está de braços abertos para nos receber de volta. É como se ele dissesse, filho, eu te conheço, eu sei dos seus tropeços, mas continuo te amando e quero te perdoar. Exatamente. E esse perdão, essa restauração que o Pedro viveu, também está disponível para cada um de nós. A gente só precisa reconhecer nossos erros, se arrepender e voltar para Deus com sinceridade. E voltar para Deus nos enche de esperança, né? A gente vê que nunca é tarde para mudar, para recomeçar. É verdade. A história do Pedro mostra que Deus acredita na gente, que Ele nos dá uma nova chance, nos capacita para viver uma vida transformada pelo seu amor. E essa transformação que a gente viu durante o nosso papo acontece na nossa vida individual, mas também no nosso relacionamento com o próximo e com o mundo, né? Com certeza. O amor de Deus nos impulsiona a sermos agentes de mudança, a levar esperança, a promover a paz e construir um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno. E essa é a mensagem que a gente deixa para você que acompanham a gente nesse mergulho profundo. Deixa o amor de Deus te transformar, te renovar e te inspirar a fazer a diferença no mundo. Lembre-se, você é amado, você é especial, você tem um propósito. E o amor de Deus é a força que te sustenta, que te guia, que te impulsiona a viver uma vida mais feliz, com mais sentido e com mais esperança. A gente se encontra no próximo episódio para continuar essa conversa. Até lá!